Sejam muito bem-vindos ao programa Itipar. A apresentação, Pastor Alessandro Rodrigues. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alessandro Rodrigues. Estamos aqui nessa programação Uau Web TV. E a minha programação que eu quero apresentar para você aqui hoje é uma novidade, tá bom? Você que está nos acompanhando aí pela primeira vez, é uma novidade, é um sonho de 2017. Itipar. Você já ouviu falar sobre a Itipar? A palavra Itipar significa Instituição Teológica Pastor Alessandro Rodrigues. E dentro dessa programação da Itipar, nós temos aqui Uau Web TV. E eu quero agradecer já de antemão o meu amigo pastor Valtencir. Deus abençoe. Um beijo no seu coração, meu amigo. Deus abençoe por esta oportunidade, por este sonho, né? Isso aqui é um sonho. E nós estamos vendo aí sonho sendo realizado. Você acredita em Deus? Se você acredita, olha só o que Deus tem para você, tá bom? Eu quero que você me acompanhe na Uau Web TV, programa Itipar. Quero agradecer o meu amigo, Pastor David. Ele está na parte técnica, está nos orientando aqui. Nós tivemos aqui alguns probleminha, mas já estamos de volta, melhoria dentro da tua casa, tá bom? Deus abençoe. Eu quero que você acompanhe a nossa Itipar, os nossos assuntos teológicos que nós iremos apresentar hoje dentro da sua casa, Jesus Cristo abrilhantando dentro do teu lar. Vamos lá? Eu quero apresentar o tema. O tema nesta noite é educação. Você já pensou sobre esse assunto, sobre a educação cristã? Você já se perguntou também o que é uma educação? Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Quero convidar você também para fechar os teus olhos, aonde você estiver. Pode ficar de olho aberto também. O que você sentir, mas eu quero que você ore comigo nesse momento especial, nessa linda quarta-feira, final de noite. Eu quero determinar bênção dentro do teu lar, dentro da tua casa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor tem nos proporcionado. Eu te agradeço por cada ouvinte que de tão longe está nos acompanhando. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor tem protegido as nossas vidas de todas as atrocidades. E por isso nós te glorificamos nesta noite. Abençoa, Senhor, esta programação que estará indo, Senhor, todas as quarta-feiras no ar. Abençoando a nossa vida, abençoando o Senhor, Uau Web TV. Assim eu te peço, Senhor, muito obrigado, abençoando cada família nesta noite. Amém? Minuto palavra, vamos lá? Vamos a este minuto de palavra. Você vai estar com Romanos capítulo 12. Iremos apresentar aqui agora um texto, um pequeno texto bíblico para a nossa apresentação, que diz assim: se o ministério é ministrar, ministra. Olha só que legal. Paulo está dizendo, se o teu ministério é ministrar, então ministra. Agora, se o teu ministério é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Temos duas qualificações dentro desse texto. Primeiro, é a sua ministração. Como nós estamos ministrando, ou melhor, como está sendo a minha homilia, a minha exposição,
a palavra que eu estou dirigindo. Então agora, como é a minha parte de educar, ensinar? Então, hoje nós iremos aprender dentro dessa história, desse texto, junto com o contexto, sobre o nosso aprendizado, sobre a nossa educação, a educação cristã. Vamos lá? Próximo. Vamos ver aqui o que tem na nossa introdução. Primeiro, o que é educação? Nós iremos aprender sobre essa abordagem. O que é educação? Já se deparou com isso? Eu não sei se você já passou por isso também. Na fila de um banco, na fila de um hospital, quando de repente você se encontra com uma pessoa má educada ou má educado. Qual é a sua reação? Né? Qual é o seu ponto de vista quando nós estamos apresentando dentro dessa introdução? O que é educação? Segundo ponto, a educação entre os povos primitivos. Olha que legal. Os nossos ancestrais, o clã, iremos trazer como eles eram educados lá atrás. O aprendizado, um instrutor, o educador. Nós iremos aprender através, dentro dessa introdução, povos primitivos e a sua educação. Terceiro ponto, a educação religiosa entre os judeus. Irmãos, olha que bacana. Iremos abordar aqui um assunto dentro do judaísmo. Como é a educação religiosa? De antemão, eu quero falar aqui nesta noite. Nós temos aí muitas religiões. A palavra religião significa religar, ligar em alguma coisa. Toda religião, Paulo fala, toda religião é boa. Mas nós temos que entender em que nós estamos ligados. Ou em quem nós estamos ligados. Tá bom? A educação é o quarto ponto. A educação religiosa nos dias de Jesus. Como é gostoso falar de Jesus, né? Iremos aprender também sobre a educação na pessoa de Yeshua HaMashiach Menatzaré, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá? Quinto ponto, a educação cristã na igreja odierna. Mas, pastor Alessandro, o que seria esta palavra odierna? Nós iremos galgar junto, iremos aprender junto sobre esta questão. Mas de antemão, eu quero falar aqui, a palavra escola no hebraico é Beit Sefer, a casa dos livros. Irmãos, a nossa educação começa com uma boa leitura. Nós temos que ter essa boa leitura, lecionar. Isso faz parte da cultura do cristianismo. Ler, aprender, estender a palavra, pregar o evangelho, ter uma boa homilia. Nós temos que ter uma boa homilia, mas temos que ter uma boa educação. Você já se deparou dentro do cristianismo pessoas mal educadas? Isso é muito ruim. Isso perde todos os trejeitos, porque a pessoa é mal educada. A pessoa é mal educado. E dentro da Itipar, olhando para a educação cristã, nós iremos aprender com o nosso comportamento. Até mesmo iremos apontar os erros que nós temos cometido. A Bíblia diz assim: errais por não conhecer as Escrituras Sagradas. Vamos para o próximo.
Primeiro tópico: o que é educação? Lembra que nós falamos lá atrás? O que é educação? O que nós entendemos sobre a educação? Nós falamos de pessoas mal educadas, falamos de pessoas que têm a sua má conduta, o seu mau comportamento, mas olhando dentro dessa dimensão, olhando para essa expansão que é a educação, o que nós entendemos sobre esta questão? A educação é o processo de desenvolvimento. Isso faz parte da nossa educação. O desenvolvimento na capacitação física. Você já notou? Nós temos o nosso desenvolvimento. A estrutura dos ossos, o crescimento, o fortalecimento dos músculos, os nervos e tendões, os nossos organismos, etc. Isso faz parte do processo da educação do desenvolvimento. O nosso desenvolvimento. Tudo isso compõe o crescimento de uma criança até chegar à fase adulta. Você se lembra? Quando você era criança, paulatinamente você foi desenvolvendo, você foi crescendo. Isso faz parte de uma boa alimentação. Paulatinamente, olhando para o socialismo, a nossa maternidade, a nossa paternidade, a educação começa dentro de casa. Os nossos pais, quando éramos criança, nos ensinavam. E se nós tivéssemos um mau comportamento, surra, nós apanhava. Então isso, a Bíblia diz assim: ensina o teu filho no caminho em que se deve andar. Ou em outras traduções, trilhar. Agora, o processo do nosso desenvolvimento físico. Como nós estamos educando o nosso corpo? Será que nós estamos cuidando? Porque isso aqui é templo, é morada do Espírito Santo. Eu sou um mordomo. A palavra mordomo está na minha responsabilidade de cuidar alguma coisa para alguém. Então eu estou guardando, eu estou cuidando do meu corpo para o meu Senhor. Nós somos mordomos. Nós temos que cuidar para o nosso desenvolvimento físico, a nossa capacitação. Nós temos que cuidar também do nosso desenvolvimento intelectual. Lembra que eu falei? Crescer na graça e no conhecimento, meu irmão. Nós não podemos ser leigo quando se trata das Escrituras Sagradas. Nós temos que rapidinho entrar na escola, aprender das coisas do Senhor. Lembra que lá no Rio Quebar tinha a escola de profeta. Eles teriam que aprender a ser profeta. Você quer ser pastor? Aprenda a ser pastor. Nós temos que aprender, paulatinamente. Eu não posso entrar no efeito micro-ondas. Não é para agora, não é para já. Tem que ter um processo. O processo do desenvolvimento. Lembra? Quando éramos criança, fazia coisa de criança. Agora sou adulto, eu adquiri maturação ou maturidade. Isso faz parte do meu desenvolvimento, a minha maturidade. Agora, quando nós falamos do desenvolvimento intelectual, a educação mental, o desenvolvimento da nossa racionalidade. Eu sou racional, meu irmão. Nós somos racional. Olha só, quando Paulo ele aborda sobre uma liturgia, falando da racionalidade. E nós temos que entender que nós estamos fazendo com entendimento. A nossa mentalidade é com conhecimento, é
com sabedoria. Isso faz parte do meu desenvolvimento intelectual. Ser estudado, letrado, erudito, uma pessoa culto, sabedor, metafísica. Eu tenho que fazer o meu crescimento intelectual. Mas como? Através de leitura. Você quer ser um bom expositor da palavra? Vai ler a Bíblia. Porque se eu quero ser um bom pregador, se eu quero ser um bom engenheiro, eu tenho que estudar. Um bom advogado, eu tenho que estudar. O nível superior, isso faz parte da minha vida intelectual. Um doutorado, um pós-doutorado, mestrado, isso faz parte da minha vida, do meu desenvolvimento intelectual, meu irmão. Nós temos que aprender, crescer. Eu não posso ser ignorante. Porque quando eu sou ignorante, a minha mentalidade vai ficar pequenininho. Porque eu não estou desenvolvendo. Eu estou ficando minguado. Isso faz mal. Isso traz coisas ruins. Eu tenho que ter um desenvolvimento no processo da minha vida física, no processo da minha vida intelectual e agora a minha vida moral. Como está sendo o desenvolvimento da minha vida moral? Será que eu estou desenvolvendo? Quando eu falo de uma vida moral, o que eu entendo disso? Ter princípios, ser correto, ser honesto, ter bom caráter, integridade, nobreza, ética. Isso faz parte da minha moralidade. Será que o meu crescimento está desenvolvendo também na minha moral? Ou será que a minha moral está abaixo? Quantas pessoas perderam a moral? Sabe por quê? Por falta de caráter, por falta de comportamento, por falta de postura. Até a postura perde a moral, perde. Por falta de integridade. O meu crescimento, lembra que eu falei? Porque eu era criança, hoje já sou mais moço. Agora a minha mentalidade também era uma criança. Eu tenho que desenvolver paulatinamente. Existe um educador, um instrutor, que começa dentro de casa. A educação vem de onde? Eu sei que você respondeu aí. A educação vem de casa. Os nossos pais. Você lembra que antigamente, quando o pai era carpinteiro, o filho também desenvolvia na área da carpintaria. Na área da tecelagem. Um tecelão. Então eu tenho que desenvolver a minha vida diante daquilo que eu estou aprendendo. O que eu estou aprendendo? O que nós estamos aprendendo? Vamos lá? Próximo. Desenvolvimento espiritual. Poxa vida, isso pode pegar no calo de muita gente. Como é o meu desenvolvimento espiritual? Qual é a minha tratativa com as pessoas que vivem do meu lado? Qual é o meu comportamento quando eu estou desenvolvendo a minha vida espiritual? Quando nós falamos de desenvolvimento espiritual, será que é só vigiar? Sim, vigiar. Será que é só orar? Também, devo orar. Isso faz parte do meu crescimento. Jejuar? Também. Consagrar? Sim, eu devo me consagrar. Ter uma boa leitura? Sim, nós temos. Irmãos, não adianta nada eu querer realizar um sonho se eu não correr atrás dos meus objetivos, né? Eu tenho que ter expectativa, esperança de saber que aquilo que eu estou almejando, eu estou tendo o momento de uma boa educação. Eu estou aprendendo
a depois colher o fruto. Olha o que diz Aristóteles, falando de educação. A educação tem raízes amargas, mas o seu fruto são doce. A educação, no momento que você está aprendendo, pode ser doído, pode ser doloroso, mas lá na frente vai ter fruto. Sabe por quê? Porque você teve uma boa educação. Você teve qualidade na sua educação. O meu desenvolvimento espiritual também está embasado dentro dessa questão. Eu não posso fugir desse parâmetro porque é o meu desenvolvimento espiritual. Eu tenho que entender que não é só vigiar, não é só orar, não é só consagrar, mas o meu comportamento, o meu caráter, a minha postura faz parte também do meu desenvolvimento espiritual. Eu tenho que testemunhar Jesus, Cristo, que Ele cresça e que eu diminua, que eu tire todo o meu egoísmo e que Ele seja o centro, que Jesus venha a brilhantar dentro das nossas vidas. É o crescimento espiritual. Olha que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu falo de Cristo vive em mim, eu tenho que mudar o meu comportamento. É uma metamorfose, melhor assim, porque eu estou mudando o meu comportamento. A palavra metamorfose é uma mudança radical. É uma mudança extraordinária. Eu quero chamar você agora para um momento de adoração, um momento de louvor. E já que nós voltamos aqui, não saia daí, tá bom? Eu espero, só vou tomar um cafezinho ali e já volto. Deus abençoe. Vamos lá, de louvor e adoração.
de fogo, vem me batizar. Libera o som, libera o som, libera o teu fogo, libera o teu rio, libera o teu mar, libera o som do avivamento, com línguas de fogo, vem me batizar. Seja muito bem-vindo ao Web TV. Informação em tempo real. As notícias que você precisa saber da sua cidade e da nossa região. Utilidade pública, informação para você e toda a sua família. Política levada a sério. Vem aí, Politicamente Instruído, novo quadro. E uma programação super abençoada para você e para toda a sua família. UAU Web TV, sempre com você. Boa noite, estamos de volta à nossa programação Itipar na UAU Web TV. Quero agradecer ao meu amigo mais uma vez, Pastor Valtencir Pereira, Ana, toda a sua família, Deus abençoe. E quero agradecer aqui também ao meu amigo Pastor David, né? Parte da equipe técnica, está aqui na linha de produção, tá? Ele está na linha de produção aqui, é uma pessoa super bacana, um coraçãozaço. Mas vamos lá, vamos voltar novamente ao nosso tema, educação cristã com desenvolvimento espiritual. Lembra que eu falei de Aristóteles, né? Agora eu quero deixar um pensamento aqui também de Augusto Cury. Olha só o que ele fala sobre a educação. Educar é semear com sabedoria, é colher com paciência. Eu tenho que ter sabedoria aquilo que eu estou semeando. Porque quando eu tenho a certeza que eu estou semeando com qualidade, meu irmão, você vai longe, você vai alargar a sua tenda. É o crescimento, é o desenvolvimento. Isso faz parte do meu ministério. Lembra que eu li lá no comecinho, quando Paulo fala, se o meu ministério é ministrar, eu tenho que fazer o quê? Ministrar. É aquilo que eu estou semeando, é a semente. O semeador, ele saiu para semear. Então eu tenho que semear em terra boa. Irmãos, para de ficar jogando a sua semente na onde não vai dar fruto, na onde não vai produzir. Se eu estou falando de educação, eu tenho que ter um crescimento. E o meu crescimento está ligado na minha boa semente. O tipo de terra que eu estou para escolher. Nós temos que ter sabedoria, conhecimento da palavra que eu estou externando, da palavra que eu estou propagando, porque é o desenvolvimento da espiritualidade. Ser espiritual não é eu demonstrar o tamanho da minha religiosidade. Ser espiritual é eu ter dentro de mim a humildade, o carinho, o amor, o vínculo, a comunhão. Isso pega no calo de muita gente.
a comunhão, eu tenho que ter boa comunhão. Lembra quando você fez o curso de relacionamento interpessoal? Então, eu tenho que ter uma boa comunhão com as pessoas. Isso vai desenvolver o meu crescimento espiritual. Pitágoras, olha só o que Pitágoras, em um dos seus pensamentos também, falando de educação. Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Olha o pensamento deste homem, quando ele colocou, falando de uma boa educação. Eu tenho que educar os meus filhos, ter uma boa paternidade, uma boa maternidade, porque isso vai angariar o meu ministério, tanto espiritual. Isso vai me dar um bom crescimento. Vamos para o próximo? Olha só o que diz o próximo. Olhando para a nossa educação dentro da sociedade. Quando nós falamos de educação, lembra que eu falei? É o processo do desenvolvimento físico, é o processo do desenvolvimento intelectual e é o processo do desenvolvimento espiritual. Mas olhando agora para o processo intelectual, a educação. Lembra quando nós quando nós estava na pré-educação infantil, o prezinho. Lembra do prezinho? O seu crescimento, gradativamente, paulatinamente, você vai crescendo, tendo ali uma mentalidade, um desenvolvimento. Quando já na fase adolescente, o ensino fundamental, né? Você quer ser o garoto popular, a garota popular. Isso é o nosso crescimento, o nosso namorico. Quem nunca teve um namoro quando estava na sua idade jovial, né? Na sua idade de adolescente? É o nosso crescimento. Depois do ensino médio. Aí a gente já começa a pensar diferente. Ter um bom trabalho, ter uma boa profissão. Aí a gente já corre para o técnico. Eu quero ser um técnico, né? Isso faz parte do nosso crescimento, dentro da nossa educação, dentro da sociedade. Eu tenho que almejar o meu crescimento, ensino superior e pós-graduação. Aí depois, mestrado e doutorado. Isso é a nossa educação, dentro da nossa mentalidade, a nossa educação intelectual. Nós vivemos com pessoas, nós falamos com pessoas, e isso vai angariar aquilo que eu estou fazendo dentro da educação intelectual, um bom profissionalismo, uma boa posição, mas vai depender também do meu caráter. Vamos para o próximo? Educação cristã. Quando nós falamos de educação cristã, nós estamos falando de um ensino da palavra, né? É você participar do simpósio de obreiros, porque eu estou falando ensino da palavra. É você participar, lembra os cultos de doutrina? Quando era apresentado os cultos de doutrina, o ensino da palavra, né? Isso é fundamental. Dentro do nosso intelecto, dentro da sociedade, nós temos aí prezinho, ensino fundamental, ensino médio. Agora, na educação cristã, será que eu também estou crescendo? Será que eu estou desenvolvendo também? Porque isso faz parte do meu ministério. Se eu estou desejando um bom episcopado, se eu quero alargar o meu ministério, mas como eu estou desenvolvendo? Como é a minha vida na educação cristã? Eu sou educado? Eu tenho um bom comportamento? Como está a minha conduta? Nós temos que ter uma boa conduta, porque nós temos um monte de pessoas ao nosso redor.
As pessoas estão nos olhando. Qualquer vacilinho, qualquer escorregadinha, meu irmão, o nosso ministério, ele vai a pique. O nosso ministério, ele pode afundar. É por isso que a educação cristã, ela nos ensina a ter um bom entendimento da palavra. Porque errais por não conhecer as Escrituras Sagradas. Isso é um perigo. Dentro do cristianismo, se eu não ter uma boa leitura, um bom ensino da palavra, eu não tenho um posicionamento como obreiro ou como uma obreira. Eu tenho que ter o estudo da palavra. Eu tenho que ter ética, eu tenho que respeitar, porque cada igreja, ela tem a sua ética. E se eu estou dentro daquela igreja, eu tenho que respeitar a ética daquela igreja. Isso faz parte da minha conduta, da minha educação no cristianismo. Eu tenho que ter um bom comportamento, ética, né? Eu tenho que respeitar os padrões éticos dentro de uma empresa. A empresa manda você bater cartão todos os dias às 17 horas. Se eu não cumprir com os deveres de bater o cartão às 17 horas, eu posso tomar uma suspensão. Agora, por que as coisas de Deus a gente quer levar de qualquer jeito, de qualquer maneira? Parece que a gente não está nem se importando, tanto faz, tanto fez. Eu tenho que respeitar os padrões éticos congregacional, ética pastoral, ética da igreja, ética em todas as posições aonde eu estou, direitos e deveres. Lembra? Direitos e deveres quando nós falamos da nossa moral, a nossa conduta, o nosso posicionamento. Olhando para a educação cristã, eu posso ter a teologia? Sim ou não? Claro que pode. Você pode ter um crescimento, você pode ter um respaldo bíblico, porque isso faz parte do meu ministério, do seu ministério. A educação cristã, ela vai nos ensinar, através de uma boa homilia, uma boa homilética, né? Como eu devo me comportar. Você já viu que existem muitas pessoas, até mesmo ensinam da tribuna, trejeitos estranhos. Agora, a educação cristã, ela vai me posicionar. Quando eu tenho uma boa homilia, ela vai me trazer ali a ética pastoral, a ética dentro do simpósio de obreiros. Isso vai me educar. Escola bíblica, que gostoso. Lembra? Quando nós participávamos de uma escola dominical, né? Há pessoas que tinham ali mais desenvolvimento, ganhava, eu lembro do vinil, ganhava um vinil, não estou tão velho assim não, tá, irmãos? Não estou tão velho assim não, tá bom? Mas eu lembro do vinil, ganhava DVD, ganhava CD, o destaque, mérito, demérito, isso é muito legal. Nós temos que trazer esses valores novamente dentro das nossas igrejas. Nós temos que acreditar que você, eu, nós podemos trazer novamente aquele verdadeiro avivamento através de uma boa educação cristã. Oração, consagração, tudo isso faz parte do meu desenvolvimento, porque um dia alguém me ensinou que orar é falar com o Pai. Aproveite esse momento, fala com o Pai. Mostra as suas dificuldades, a consagração, aquela intimidade que você tem com Deus. Vamos lá? Próximo. Educação. Quando nós falamos de educação, é aprender, conviver, ser, conhecer, valorizar, valorize, preservar, recomeçar e transformar. Isso é o nosso aprendizado. Se eu estou aqui, é porque nós estamos aprendendo todos os dias. Conhecer, o saber, olhando para essa dimensão do conhecimento, da palavra, da educação dentro do cristianismo. Então, meu irmão,
vamos aprender. Valorize o ministério, a responsabilidade, o tamanho da envergadura que está nas tuas mãos. Valorize isso. O compromisso, isso é um compromisso. Vamos para o próximo, segundo tópico. Segundo tópico, educação entre os povos primitivos. Mas espera aí, os povos primitivos, desde a antiguidade, povos conhecidos procuravam de uma forma ou de outra educar as novas gerações. Olha só, irmãos, olhando para a pessoa que precisava entender, ele teria que criar alguma coisa pela sua necessidade, pela sua vontade de fazer algo. Isso nos leva a entender também que dentro da educação dos povos primitivos, eles precisavam alargar, eles precisavam mostrar às gerações, porque nós chegamos agora no momento em que as pessoas priorizam o conhecimento, a sabedoria, porque hoje em dia não é qualquer um que engana você, não. Sabe por quê? Porque você hoje tem maturidade. Eles mantinham instituições e mestres dedicados à educação. Os povos primitivos. Eles precisavam de pessoas que pudessem ensinar, a demonstrar como o seu mentor, o professor, um instrutor, era para caçar, eles teriam que ter alguém para ensinar a caçar. Era para montar suas cabanas, as suas casas de sapê, eles teriam que ter o conhecimento através de uma pessoa mais conhecido que tivesse o saber de poder ter as suas cabanas. Então isso é muito interessante, olhando para o povo primitivo. Próximo. Olha só que legal. Tarefas de forma educativa. As suas tarefas, os trabalhos, braçal, cansativo, mas ali era uma forma de ser educado através da sua necessidade. Os primitivos aprendiam conforme a necessidade. Exemplo, eu falei, caçar, montar suas cabanas, trabalhar na agricultura, na agropecuária, pastorear. Eu lembro que uma vez eu falei sobre agropastoril. Isso era uma tarefa de um agricultor e pastor. Ele cuidava na parte da agricultura e pastoreava, arrebanhava. Então, quando nós falamos lá do clã, os nossos ancestrais que trouxeram para nós, que chegou aqui hoje, modificado, descodificado, isso faz parte da nossa educação que os nossos pais passou de filho para filho. Vamos para o próximo. Agora, a educação é o terceiro tópico, a educação religiosa entre os judeus. Assim que a criança começava a falar, teria que aprender passagens-chave da Torá. Olha só, irmãos, eles teriam que aprender dentro de sinagoga, eles teriam que saber de cor e salteado a Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Eles teriam, ainda criança, e nós, como nós estamos hoje? Será que a gente sabe pelo menos um versículo da Bíblia? Antigamente, os filhos eram instruídos a ler o Pentateuco, ou melhor, os 5 livros de Moisés, o Bereshit, lembra? O início, o Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eles teriam que ter essa educação.
Eles teriam que dimensionar toda a verdade ligado nos 5 livros de Moisés. Diz uma coisa para mim. Você sabe um capítulo de cor? Seja sincero, minta não. Seja sincero com você mesmo. Será que nós estamos lendo a palavra do Senhor? Ou será que as pessoas estão só lendo para a gente? Para mim? Será que eu estou tendo um tempinho? Aproveita essa quarentena. Tira ali um momento devocional. Olha que gostoso. Aquele lugar particular. Só você e Deus. É só você, conta tudo para Ele. É o momento de você lançar toda a sua dificuldade e entregar nas mãos dEle. Um momento particular de você ter uma boa leitura. Agora, no momento em que nós aplicamos, no momento que nós estamos lecionando a palavra, nós estamos trazendo uma boa educação na leitura. Momento devocional, momento palavra, minuto da palavra. Você está vendo tanta coisa ruim? Para de ver essas coisas. Vem para Itipar. Vem aqui para o Uau Web TV. Vem aqui aprender com a palavra. Para de ficar, vai morrer. Não, para com isso, meu irmão. Aqui é o lugar certo para se aprender. Olha só, vou falar uma coisa para você. A Bíblia diz assim: quão formosos são os pés daquele que anuncia coisa boa. Eu não vim trazer coisa ruim para você aqui hoje, não. Jamais de la vie, ou melhor, nunca vim trazer coisa ruim para você. Eu vim trazer a palavra do Senhor. Voltando aqui, a educação religiosa entre os judeus. Em nossos dias atuais temos escolas, colégios, universidade, museu, biblioteca, nos dias de hoje. E lá? Lá eles teriam que aprender dentro de sinagoga. Eles teriam que lecionar a Bíblia, o Talmud, né? O Talmud, desculpa. Eles teriam que pegar o Tanakh, a palavra Tanakh é a Bíblia dos judeus. Eles teriam que ler. Aí você vai ver o Bereshit, o Nevim, o Ketuvim, os livros proféticos. Como eu estou aprendendo da palavra? Será que eu estou aprendendo de uma forma correta ou incorreta? Será que o meu instrutor, o meu professor, será que está sendo leal com a palavra, com a verdade? Uma boa conduta, um bom comportamento? Isso faz parte da nossa vida ministerial, o meu crescimento. Vamos para o próximo. Criando filhos à maneira de Deus. Criar os filhos à maneira de Deus. Como eu estou criando meus filhos? Né? Porque nós estamos falando de uma educação. Será que o meu filho está sendo bem educado? Será que eu estou transferindo aquela educação que o meu pai me ensinou para os meus filhos? Porque as gerações estão mudando. Qual é o defeito de tudo isso? Eu estou trazendo a rédea, será que eu estou puxando? Será que eu estou sendo muito radical demais? Mas a minha educação eu tenho que transpassar para os meus filhos. Porque a palavra diz assim: ensina o teu filho no caminho em que se deve andar. A Bíblia diz assim também: lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, porque depois que ficar velho, vai vir tempos ruins. O momento, hoje, agora, é lembrar do Criador, é lembrar do nosso Senhor e mostrar para os nossos filhos. Eu tenho que ter sabor, eu tenho que ter tempero, porque quando eu tenho tempero, eu não sou muito salgado. E eu não tenho tempero. Agora, quando eu tenho uma boa educação dentro do cristianismo, ensinar a verdade, corrigir, saber dialogar, isso vai alargar todo o meu ministério. Isso vai alargar a minha vida, a nossa vida, educando
dentro da igreja, educando junto com a sociedade, educando na vida profissional. Porque hoje os filhos não seguem a mesma profissão do pai. O pai pode ser carpinteiro, o filho pode ser médico. Você vê que mudaram-se, né? Hoje você vê que tem uma dimensão de uma atualidade. E para isso, ou para tanto, eu tenho que ensinar o meu filho. Vamos para o próximo? Olha o que diz aí. Deuteronômios 31, versículo 12. A instrução, temer o Senhor e guardar os mandamentos. Guardar a Torá. Guardar o livro que Moisés dimensionou através do Senhor, através do nosso Deus Yahvé. Temer o Senhor é o princípio de toda a sabedoria, é o conhecimento, é a minha educação. Porque quando eu sou bem instruído, eu tenho guardado a palavra dentro do meu coração. Para quê? Para não pecar contra o meu Senhor. Então guarda a palavra dentro da tábua, aquilo que você aprendeu, aquilo que você foi instruído debaixo das veredas, da verdade, o caminho certo que você deve trilhar. É o caminho da verdade, é o caminho da palavra. Vamos ouvir o louvor? Já que a gente volta e já estou quase finalizando, tá bom? Mais um louvor de adoração. Fique comigo, não vai embora não, hein? Estou te aguardando para finalizar mais esta questão. Educação Cristã Itipá, Uau Web TV. Lá na cruz, Jesus, te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei, pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por seu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Em meu DNA te adorarei, ainda que tirarem minha vida, quando chegar ali no céu te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA te adorarei, ainda que tirarem minha vida, quando chegar ali no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar ali no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar ali no céu, te adorarei.
seu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei, sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei, sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu DNA, te adorarei, ainda que tirarem minha vida, quando chegar ali no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu DNA, te adorarei, ainda que tirarem minha vida, quando chegar ali no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar ali no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar ali no céu, te adorarei, quando chegar ali no céu, te adorarei, te adorarei, quando chegar ali no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar ali no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar ali no céu, te adorarei. Estamos de volta, meu irmão, já estava com saudade de você. Pastor Alessandro, ele é bem assim emotivo, ele sente saudade, tá? Vamos lá? Eu lembro que eu parei aqui, educação com os nossos filhos. Agora, olhando para a verdade de natureza, né? Quando nós falamos da palavra do Senhor, ela é a nossa bússola, ela nos ensina, ela nos educa. E para isso, nós estamos aqui para aprender. E quando nós aprendemos do Senhor o crescimento, a graça, o entendimento, de poder levar, dimensionar com toda clareza. Mas isso faz parte daquilo que eu estou aprendendo. Vamos lá? No quarto tópico, o que nós iremos falar agora, educação religiosa nos dias de Jesus. Você lembra que a gente falou aqui sobre a sinagoga? Sinagoga era um tipo de escola, onde os filhos, na faixa etária de 12 anos, 13 anos, eles iam lá para aprender a Torá, né? Lembra que nós falamos da Torá? Ou Pentateuco, 5 livros, né? Nós temos aí Gênesis, o Bereshit, nós temos aí o Êxodo, a libertação. Então nós estamos falando dentro daquilo que eles aprendiam, dentro da sinagoga. A educação religiosa nos dias de Jesus. Jesus, ele estava falando com quem? 13 anos. Jesus já estava falando com os doutores da lei. Olha só. Porque Jesus também era participativo dentro da sinagoga.
Porque isso era um ritual judaico. Porque os pais levavam os filhos na sinagoga para aprender. Agora, vem comigo um pouquinho aqui. Será que nós estamos levando os nossos filhos a aprender? Será que nós estamos ensinando nossos filhos o caminho correto? Nós estamos aí vendo pessoas de tanta má informação, pessoas que perderam todas as suas diretrizes, pessoas que perderam todo esse contato com o eterno. Por quê? Será que a culpa é minha? Será que a culpa é nossa? A nossa geração é uma geração micro-ondas, onde as pessoas querem pra já, não tem aquele momento paulatino, não tem aquele momento de aguardar a expectativa, esperançoso, de se esperançar. Será que nós estamos aguardando? Porque eu estou aqui, nós estamos para aprender as Escrituras. Agora, nos tempos de educação religiosa de Jesus, também as crianças eram levadas para a sinagoga. Olha só, de cada sinagoga havia uma escola elementar. Era obrigatório a frequência. E o menino judeu de 6 anos estudava a lei. Quero corrigir aqui, de 6 anos até 12, 13 anos, eles estavam dentro da sinagoga. Era obrigatório. Eles teriam que aprender. Lembra de Gamaliel, um grande doutor? Tivemos aqui uma história fabulosa, o próprio apóstolo Paulo, que foi aluno de Gamaliel, porque Paulo teve uma educação de aprender dentro da sinagoga. Já como criança, de 6 anos, ele já estava na sinagoga aprendendo com Gamaliel. Agora, hoje, nós estamos aqui também. Momento de sentar sobre a mesa em place, tudo sobre a mesa. Isso é colocado na gastronomia, a mesa em place. Aquilo que eu vou me alimentar, a boa palavra da verdade. Eu tenho que me alimentar de uma palavra de substância, porque palavra tem que ter vitamina, palavra tem que ter sustentabilidade. Palavra, ela tem que ter uma direção, ela tem que ter um endereço certo. E hoje, essa palavra, dentro desse tema, a educação cristã, ela caibe para a gente hoje. Ela está guardada no nosso coração aqui hoje. Vamos lá. O menino judeu de 6 anos estudava a lei, os profetas, a poesia, história, rito, as tradições dos anciões. Nós temos aqui Lucas capítulo 2, versículo 46 até o 47 e o capítulo 4, versículo 17 até o 21. Eles teriam que aprender os ritos dentro do judaísmo. Eles teriam que aprender as tradições, né? Eles trouxeram o tempo da Páscoa, que relembra a libertação, o dia do Pentecoste, que era 50 dias de festa, a festa dos pães asmos, a festa do tabernáculo, do templo, a festa do perdão, ou melhor, o dia do perdão, que era chamado de Yom Kippur. Será que eu estou liberando o perdão? Você já perdoou hoje? Libera o perdão, meu irmão. Para de guardar mágoa. Não leva mágoa para casa, não. Isso faz mal. Vamos para o próximo. Falando de religiosidade, é o que nós estamos vivendo hoje. É assim que caminha a religiosidade. Olha só, um padre e um judeu. Como não concordamos, é melhor não andarmos mais juntos. Olha que perigo. Quando nós não concordamos, não podemos mais andar junto. Agora, olha, um pastor e um padre, pela figura deve ser isso mesmo. Como não concordamos, o pastor falando, é melhor não andar mais junto. Agora, olha só, 2 pastores de uma congregação ou de um título, de uma denominação diferente.
Olha só que um diz por o outro. Como não concordamos, é melhor não andarmos mais juntos. Por quê? Por quê? Por que que nós colocamos isso? Pegamos um título de uma igreja e desvalorizamos outras pessoas. Será que isso a gente aprende na educação cristã? Será que eu estou me achando a última bolacha do pacote? Porque existem pessoas assim, que se acham a última bolacha do pacote. Ele acha que não deve mais, só porque ele é fulano de tal, ele não precisa. Jesus não era assim. Jesus, até mesmo os hipócritas, né, que eram os fariseus, mas como pode ele estar comendo junto com os pecadores? Mas Jesus, ele veio trazer a palavra, a verdade, ensinar o caminho. Eu posso estar no meio dos pecadores, mas eu não vou fazer o que eles estão fazendo. Você pode estar no meio de pecadores, mas você vai ser o diferencial. Eu não posso agora colocar isso como desacordo, só porque eu coloco a religião, como agora eu sou da igreja tal, então não existe mais acordo entre nós. Não! Para com isso! Nós temos que viver em unanimidade. Nós temos que andar com o vínculo da paz, a comunhão. É isso que faz a diferença. Quando eu tenho como... Irmãos, não me importa qual é a religião. Não me importa qual é a posição. O que importa é que Jesus cravou aqui dentro de mim que eu sou uma nova criatura. Eu sou o diferencial. É porque nós aprendemos dentro da educação bíblica, que é a palavra, a educação cristã. Vamos para o próximo. Já estou quase finalizando. Lucas 2, versículo 46 até o 47. Mostra Jesus entre os doutores da lei com 13 anos de idade. Jesus estava ali. Jesus ensinava a poucos e a muitos, nos templos, nas casas, ao ar livre, pregava sermões, usava ilustração, ensinava por parábolas, realizava até o milagre que Jesus realizava era para ensinar, para educar. Por isso, valorize quem está te ensinando. Valorize quem é o seu educador. Valorize cada professor. Sabe por quê? Ele pagou um alto preço para poder estar numa posição de poder te ensinar a palavra, de poder lecionar, mostrar que dentro de qualquer qualidade que ele está expondo, ele está te educando. Então preste muita atenção nisso. Educação cristã tem que estar dentro da nossa corrente sanguínea. Isso faz parte do nosso, porque, irmãos, nós não somos chamados de sal da terra, nós não somos chamados de luz. E como é que eu, sendo luz, não demonstro a qualidade da minha educação cristã? Tem pessoas que não aguentam uma palavra de ofensa, já que peraí, isso não é cristianismo. Cristianismo é ter longanimidade. A palavra longanimidade é suportar o sofrimento sem reclamar. Jesus, ele foi para o matadouro e ele não reclamou. Foi como uma ovelha muda. Tenha longanimidade, seja paciente, suporta, obtenha o fruto do Espírito. Tem pessoas que falam assim, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não consegue amar. Não consegue ter comunhão, não consegue ter bons relacionamentos e diz, estou cheio do Espírito Santo. Aonde? Aonde que nós vamos com esse tipo de cristianismo? Cristianismo é suportar, é sofrer, é fazer que nem o apóstolo Paulo, é nas perseguições que eu estou alegre. Nós temos que suportar, aguentar firme, porque aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria é lá no céu, meu irmão. Aguenta firme. Vamos lá? Os amigos e os inimigos se dirigiam a Jesus chamando de Rabi, ou mestre. A palavra Rabi significa mestre, um grande educador. Até hoje você tem aprendido com Jesus.
Até hoje, nós temos o nosso rabi, o nosso mestre, que tem nos educado o caminho da verdade. Vamos lá? João 13, versículo 3. Vós me chamais mestre e Senhor, aí o próprio Jesus, nada irônico, dizeis bem porque eu sou. Olha só que legal, meu irmão. O próprio Jesus, quando vê os seus discípulos chamando de mestre, de Senhor, ele diz assim: vós estão me chamando de mestre? Vós estão me chamando de Senhor? Pois é, sou eu mesmo. Sou mestre, sou Senhor, sou rei e sou Deus. Ele poderia dizer isso, mas ele disse somente: eu sou. Próximo. A educação cristã na igreja primitiva. Quem nunca pregou da nossa igreja primitiva? A igreja primitiva, olha que legal. Eles aprenderam, porque teve um educador. Eles aprenderam a perseverar na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos estavam incumbidos de ensinar. E a Bíblia está dizendo em Atos 2, versículo 42, que eles preservaram, ou melhor, perseveraram na palavra, na doutrina. Será que nós estamos perseverando? Será que nós estamos guardando? Doutrina significa ensinamento. Eu estou sendo educado. Porque a Bíblia diz assim, o próprio apóstolo Paulo: toda a escritura, ela é proveitosa. Olha só o que Paulo está dizendo. Toda a escritura, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redaguir e instruir em justiça. Você quer ter uma boa qualificação em ter uma boa palavra e ser bem educado? Pega a palavra, meu irmão. Seja instruído pela palavra. Uma grande biblioteca está dentro da palavra para ensinar, corrigir. Ela é corretiva, ela nos educa a caminhar, a andar, a alargar, a ter o nosso ministério, a crescer, expandir. Vai, meu irmão, voa como águia. A Bíblia diz assim: o que espera no Senhor subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu irmão, você é uma águia, você tem toda essa imperialidade de uma águia, uma realeza. Então voa, mas seja educado. Quer voar? Seja educado. Seja educado na doutrina da palavra, na educação cristã. Paulo e Barnabé, grandes professores. Meu Deus, falar de Paulo, olha, é suspeito eu falar, mas eu sou fanzaço de Paulo. Gosto muito de Paulo. E quando entra aquele repertório, quando ele está sendo educado por Gamaliel, aquilo me chama a atenção. Né? Você vê um homem que teve Gamaliel como seu professor. Imagina como foi Gamaliel. Paulo, com toda a sua desenvoltura, o crescimento, depois que ele conheceu Jesus, depois que Jesus pregou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele começou a falar de Cristo, porque Cristo educou Paulo. De Saulo para Paulo. A palavra Saulo era uma homenagem para o rei Saul. E depois mudou o seu nome para Paulo, porque precisava de uma transformação. Quem sabe eu e você precisamos de uma transformação. Mudar radicalmente. Aprender a ser educado com as pessoas. Aprender a ter comunhão com as pessoas. Aprender a suportar as dificuldades sem reclamar. Reclama não, meu irmão. Você tem aí as pessoas que estão do seu lado. Vamos lá? Próximo. Agora é o final. Iremos aprender agora odierna. O que é isso, pastor Alessandro? Que nome estranho. Educação cristã na igreja odierna. Quando nós falamos de odierna, nós estamos falando de uma inovação. Odierna também
é a modalidade, ou melhor, de natureza, é aquilo que é transformado, né? A inovação. Peraí, mas a educação cristã na igreja odierna, ou melhor, a educação cristã não é uma inovação. Nem pretendemos que outra coisa seja ensinado além da verdade. Não é porque a modernidade está entrando que eu vou tirar os valores que eu aprendi e colocar uma igreja odierna, vivendo uma inovidade. Sim, eu tenho que viver uma novidade de vida, porque Paulo nos ensina a viver uma novidade de vida, mas eu não posso mudar a verdade. Eu não posso pegar uma inovação para tentar colocar dentro da igreja para trazer uma modernidade. A modernidade é boa? Sim, mas eu não posso mudar a palavra da verdade. Tudo aquilo que muda a palavra da verdade, isso é um perigo. Aí nós chamamos de odierna. O perigo de uma modernidade dentro da igreja. Espera aí, vou te explicar melhor. Eu não posso trazer o mundanismo dentro da igreja. Ou posso? Ah, mas tem problema não, pastor. Será que não tem? Porque se eu tenho uma educação cristã, eu não posso trazer o mundanismo dentro da igreja. Olha só o que a Bíblia diz. Aquele que ama o mundo constitui o quê? Inimigo de Deus. Então, quando eu coloco o mundo dentro do meu coração, eu estou tornando inimigo de Deus. Ah, mas fulano de tal fez isso. Meu irmão, não seja Maria vai com as outras. Seja você debaixo dos valores que você aprendeu. Seja você aquilo que você trouxe, o princípio daquela verdadeira palavra que te instituiu, um ensinamento da verdade. Eu tenho que trazer dentro de mim uma palavra que venha trazer modificação, uma mudança, mas espera aí, não é modernidade, é mudança interior. Vou te explicar. Aquele que matava, ele nasceu da água e do espírito, ele não mata mais. Aquele que roubava, ele nasceu da água e do espírito, ele não rouba mais. Sabe por quê? Porque ele trouxe e agregou valores, porque ele trouxe uma educação, ou melhor, ele aprendeu, debaixo de uma educação cristã, a viver em Cristo Jesus. Agora, a modernidade, eu não posso continuar roubando. A modernidade, eu não posso continuar matando. A modernidade, eu não posso continuar fazendo fofoca, difamando. Não! Pare com isso. Vamos trazer Cristo e que ele venha a brilhantar dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso posicionamento e da nossa boa conduta. Viver em Cristo é lucro. Viva em Cristo Jesus. Próximo, eu quero já agradecer você por ter participado desse momento tão especial. Muito obrigado. Até quarta-feira. Itipar, na UAU Web TV. Meu amigo pastor David, muito obrigado, pastor David. Muito obrigado a todos. Agora, antes de finalizar, produção, qual foi as pessoas que estão participando com a gente aí? Valtencir Pereira. Abraço, Valtencir Pereira, Deus abençoe. Edmilson Souza. Meu amigo Edmilson, muito obrigado, Deus abençoe. Josiane Vasconcelos. Josiane, Deus abençoe. Ana Paula, Deus abençoe também. Ô, meu amigo Tiago, muito bênção na sua vida. A todas as 715 pessoas, o meu muito obrigado. Beijo no coração. Deus abençoe sua vida. Fique com a Itipar até quarta-feira, em nome de Jesus.